noite, pessoal. Já está entrando aqui. A gente vai fazer uma live com o Pedro Migão. Já solicitei a participação dele. Ele vai entrar aqui daqui a pouco. Migão, o convite chegou aí para você, né? Convidado. Apareceu aqui. Então, a gente está lançando o livro do Pedro Migão. Já tem um mês. Ele vai estar em pré-venda já há cerca de um mês. A gente está finalizando a pré-venda dele essa semana. E a gente vai conversar um pouco então sobre o livro dele, sobre as expectativas desse livro. Amanhã tem uma live no canal do Pedro Migão, do Ouro de Tolo, também sobre o livro. Eu vou participar junto com os convidados de uma sabatina, né? E a gente vai estar divulgando o livro dele aqui, falando do lançamento, que já está previsto, marcado, agendado, e conversar rapidamente aqui para o nosso público no Instagram, a gente bater um papo, para quem ainda não conhece o livro conhecer e entender um pouco do que se trata as histórias que o Migão registrou no novo lançamento. Migão, boa noite, você me ouve? Tudo certo por aí? Tô te ouvindo bem, você me ouve? Boa noite. Te ouço sim, querido, tudo certo. Então funcionou o fone de ouvido aqui do microfone, que eu tô acostumado a fazer pelo laptop, as lives do Ouro de Tolo, fazer para mim pelo celular é um tanto quanto diferente. É uma novidade, né? Mas é isso, a gente vai testando, vai descobrindo. Peço desculpa só pela iluminação, eu tô com um problema insolúvel de iluminação aqui onde eu faço as lives e no celular acaba ficando mais visível, o problema da lâmpada que está aqui em cima de mim. Nada, sem problema, amigão. Mas queria que você começasse explicando pra gente o que é o Veja Bem, né, para o público que está aí entendendo, né, histórias e crônicas do Carnaval Carioca, o que o pessoal pode encontrar nesse livro e de onde surge um pouco a ideia, né? Acho que você começa um pouco lá atrás, né, disso tudo, do trabalho que você já vem fazendo, né? Queria que você explicasse um pouco pro pessoal aí. Isso eu vou começar lá de trás, tá? Vou começar o Ouro de Tolo no blog, começou como nada a ver com Carnaval, né, em maio de 2009. Aos poucos ele foi se transformando numa revista eletrônica, depois ele vira metade Carnaval. Ele sempre acompanhou o Carnaval desde 2010, pelo menos. Mas não era exclusivo de Carnaval. Até mais ou menos ali 19, talvez. 19, né? Chegou em 2020, eu numa fase não estava na fase muito legal. Fechei o blog, fechei completamente o blog. Mas nós tínhamos uma série chamada Histórias do Sambódromo, né? Que também temos no canal hoje, né? E que possivelmente será um livro mais para frente, meu, do Jorge Café de Sabino. E a gente sentia a necessidade de complementar os textos com entrevistas feitas com personagens da festa. O canal de YouTube era um canal que originalmente, como eu explico na introdução do livro, no primeiro entre aspas, capítulo, como eu explico, eu usava como base de vídeos pro blog, quando eu passo pro blog, você paga por hospedagem, eu pago por hospedagem. Aí depois eu fechei o blog, fechei maneira de dizer, passei a não atualizar mais. Até que chegaram, né, ali mais ou menos por agosto de 2020, o pessoal do site Samba Rio, que é um grande parceiro hoje do blog Ouro de Tolo, me convidou para fazer 2 lives sobre o Carnaval de 2014. Né, eu fiz parte do Portela Verdade desde o primeiro momento, né, sou membro fundador do Portela Web, que hoje é a principal corrente política da escola. Estou me afastando agora do Conselho Fiscal, fui conselheiro por 9 anos, me afastei logo após os desfiles de 2022. E como eu não conhecia, eu chamei o Bruno Malta, que fez parte da equipe do canal, saiu agora, voltou na nossa nova edição, vai participar amanhã da nossa entrevista no... Não, ele amanhã não participa não, desculpa. Nós fizemos uma live teste, né, sobre o Carnaval Paulista, as perspectivas e tal. Na época a gente não sabia se era Carnaval em 2021 ou não. Então, nós fizemos uma live teste. Eu participei das 2 lives. E eu comecei até com uma maneira... Eu estava num momento pessoal muito difícil, assim, com problemas de trabalho, assim, muito desvalorizado no meu trabalho, um trabalho que eu vou até o dia 10 de junho agora e depois eu não volto. Eu saio de férias e não volto, já sei disso. Depois de 19 anos na mesma empresa.
Trabalha com economia, né? Para quem não sabe, Sim, fora do carnaval. é bem lembrado. Eu costumo dizer que eu sou economista de formação pelo FRJ, mas sou jornalista por vocação. Eu descobri isso de 2, 3 anos para cá. Aí eu gostei da brincadeira. Começamos a fazer. A série de Memórias do Carnaval surgiu meio que por acaso. Meio que por acaso. O formato, né, a gente fez uma série de entrevistas antes, né? Trouxemos um enredista, né, o Diego Araújo, que agora está no Porra da Pera com o Mauro Quintais. Fizemos uma sobre política, uma sobre a história da política no Carnaval. Até com a pessoa, até que depois essa pessoa cortou relações comigo, mas não vem ao caso. E nós começamos a formatar uma série de memórias a partir da entrevista com o Marquinhos. O Marquinhos, diretor de Carnaval, foi presidente da Portela por curto período, mas também foi presidente da Estácio. E a primeira entrevista do Fôlego foi a Dona Gadiniz. E a partir dali a gente foi formatando a série Memória do Carnaval. Essa série, hoje, tem cerca de 400 horas de depoimentos, mais ou menos, só dessa série. É um legado que a gente vai deixar para a memória do Carnaval Carioca, que é tão vilipendiada até pelas próprias entidades. Hoje a memória do Carnaval está na mão, basicamente, de 3 iniciativas. A nossa, Nouro de Tolo, a do pessoal do Boi com Abóbora e o podcast do Eugênio Leal. O carnavalesco então, também trabalha muito com a ideia de memória, né? Pra gente, mas não é o foco, Estou falando, são as 3 iniciativas que têm esse foco em memória. O Carnavalize faz, a Rádio Arquibancada faz, o Samba Rio faz. Eu estou falando assim, focado, tendo o core business, para usar a questão de economia. As 3 iniciativas do core business na memória do Carnaval somos nós, o Samba Leal e o Boi com Abóbora. Embora hoje o blog do Jutro faça algumas coisas além disso, faz uma série sobre julgamento, a gente está agora com uma espécie de bate-papo uma vez por mês ou 2, porque eu sento aqui lá vem história, mas nosso forte é a memória do Carnaval. A partir daí a gente foi... Eu quero também destacar o papel de uma pessoa importantíssima nesse processo, foi um anjo que surgiu na minha vida, a Laura, que hoje é minha esposa, né, do casal eu já vou fazer 1 ano com ela, minha segunda esposa, que, assim, quando eu fechei o canal, eu tinha acabado de conhecê-la, né, em junho de 2020, e, assim, foi uma pessoa que o tempo todo me deu muito estímulo, assim, me apoiou muito, chegou junto, passou a gostar de escola de samba, ela sempre foi de carnaval de bloco, passou a gostar de escola de samba, então, se o canal hoje tem o sucesso que tem, se o livro que está saindo, deve-se muito à minha esposa, a Laura, que, assim, companheiraça, assim, amor da minha vida. Eu devo muito a ela. E se a gente está aqui conversando, a gente deve muito a ela. O livro surgiu porque eu comecei a perceber que eu tinha um manancial de histórias muito ricas na mão, né? E eu tenho um estilo mais jornalístico, de escrever, mais cronista, até pelo próprio anos e anos e anos que eu escrevi no blog. Eu tenho um estilo mais jornalístico. O livro é um livro com crônicas mais jornalísticas, o tempo todo feito como uma conversa com o leitor, mas o livro são histórias registradas no canal. Algumas engraçadas, outras, desculpa, registros históricos, outras sobrenaturais, nos capítulos do livro são de histórias sobrenaturais. Então, eu tenho material aí para pelo menos umas 3 ou 4 livros, tranquilamente. Eu já tenho até ideia para o segundo, veja bem, de algumas histórias que não entraram no primeiro. E a ideia é essa, né? A gente registrar também em livro, porque tem essa importância, você ganha, né? Você ganha importância, as histórias da série de memórias, que andam um pouco hibernadas de dezembro para cá, para a proximidade do Carnaval, mas que já volta na segunda-feira com o Serginho do Porto, com a sua última parte. Então a gente tem essa série de memórias, né, que você recebeu, na verdade, pessoas do carnaval de diferentes universos, né, carnavalescos, né, bateria, intérprete. Sim. É uma gama bem, bem grande, né, de profissionais. Eu acho que a única área que ele não recebe, só tem 2 áreas, eu acho que até hoje não conseguimos receber nenhum profissional. Coreógrafo de comissão de frente, embora eu esteja com a Priscila acertada a questão de data, e mestre-sala. E mestre-sala. São os 2 segmentos que a gente não conseguiu até hoje trazer ninguém no canal. É lógico que, com o decorrer, né, esse projeto de memória tem 1 ano e meio já praticamente. Ele começou em setembro de 2020, de forma estruturada, a partir de novembro e dezembro.
Você percebe que os carnavalescos topam mais falar, porque para eles poder falar com tempo, poder ter tempo para falar, uma coisa que o Lozada até assim, comentou numa das entrevistas. Tem uma pergunta aqui que eu quero depois responder. Claro, claro, a gente vai responder a pergunta do Carlos depois. Os carnavalescos têm uma hora abertura. Por exemplo, eu vou receber daqui a 2 semanas, começar com uma longa série, todos os dois, o Cisne França, que é de São Paulo, e o Caê Rodrigues. Uhum. Eu percebo que os carnavalescos têm mais facilidade, mas nós recebemos intérpretes, presidentes, só mestre-sala e coreógrafos de comissão que até agora não pintaram no canal. Porta-bandeira também é um segmento um tanto quanto arisco. Acho que veio, acho que vai ser uma das entrevistadoras amanhã na entrevista do canal. Mas além das Kells, porta-bandeira, eu só recebi a Selminha aqui. Selminha, né? Eu lembrava da Selminha. Mas fez uma só, eram 3 combinadas, fez uma, tá me enrolando até hoje para fazer as outras 2, mas tudo bem. Mas assim, é uma oportunidade que as pessoas têm, né? Normalmente o jornalismo não permite muito espaço para se falar. Se puder dar depoimento de 4 horas, 3 horas, o Lozada falou quase 20 horas somados os 4 depoimentos dele, 5 depoimentos. O Mauro Quintana falou muito também. Falou também, então, né? Que os dois foram os que mais tiveram fôlego, assim, né? Foram muitos encontros. André também. André também. Né? O Leandro teve 2 muito longos, mais de 10 horas de depoimento. Fora a live que a gente fez com ele e o André Diniz, mas acho que realmente o Milton, sem dúvida alguma, também, né, falou bastante. Então, o Milton é importantíssimo para a consolidação do canal. Ele, Leandro, e o André, né? E o André. Para mim, são tanto que nos capítulos do livro, eu conto uma historinha de bastidores desses 3, André, Milton e Leandro. O último capítulo do livro são histórias minhas. Eu ia pedir para você entrar exatamente nesse assunto, assim, para a gente explicar para o público um pouco como se divide, né? A gente dividiu. Vamos lá. Juntos alguns capítulos. Eu queria que você apresentasse brevemente cada um para a gente. Tem introdução, o prefácio é do Milton Cunha, né? Mas tem introdução e tal. O primeiro capítulo são histórias que até você demora um pouquinho a entender o conceito na época de edição, porque não eram somente histórias de barracão, mas eram histórias de pré-desfiles. Não necessariamente de barracão, né? Principalmente de barracão, mas não necessariamente de barracão. A gente acabou deixando barracões e quadras, né? Esse universo pré-desfile desses 2 espaços fundamentais. Assim, né? Histórias pré-desfile. Todas são histórias pré-desfile. Um segundo capítulo são histórias de disputas de samba. A gente conta com detalhes a história do Moreira Sol Pelô, do samba da Marielle. A gente conta a história do samba de Angola. Conta mais algumas. Falamos de pombos, bastante de pombos. Falamos de pombos são revelados nesse livro, né? Porra! Assim, muitos pombos revelados. É uma pena que a do Serginho do Porto não deu tempo de entrar, porque seria um capítulo só para os pombos do Serginho do Porto. A gente está conseguindo no finalzinho colocar ali um post-script avisando que ele tinha soltado uma quantidade que faria a Praça Santos Penha adjacências correr de inveja. Né? E aqui tem uma piadinha de duplo sentido com o carnaval, que acompanha o canal sabe por que eu estou falando de Praça Santos Penha. Porque tem um lugar ali perto também, tem muitos sambas pombo que ficaram nos depoimentos, tanto do Serginho quanto do André. Tem uma escola ali que quase todos os sambas desse século são pombo, porque os 2 assumiram muitos pombos nessa escola. Uhum. Assim, tem capítulos no primeiro ainda sobre barracões e quadros. A gente fala de enredos patrocinados, conta algumas histórias meio surreais disso. Por exemplo, que o Mauro Quintaz deveria ser o homenageado do ano do Caxambu no Império Serrano, porque ele botou dinheiro no bolso para poder fechar o carnaval. Devia ter uma escultura dele no Abre Alas. A gente conta histórias como é que o Lozada chegou ao carnaval, que é bem interessante. Um outro tópico é o Eu não creio em Brujas, pero las Highlands High. Então, um capítulo só de histórias sobrenaturais. Eu já aviso que tem um capítulo que está desatualizado, que é o que fala da mocidade e suas desventuras com enredos afro, né? Porque ganhou um episódio a mais, né? Depois de porque todo mundo sabe que de novo deu errado, né? Tem assim, informações que chegaram até mim que a escola de novo não fez as obrigações, de novo nem todo mundo raspou o cabelo como em 76 e deu no que deu no desfile, né? Como eu digo, no capítulo, a bomba estourou na avenida. Então ele já sai desatualizado esse capítulo quando a menina do Gantoá. A gente conta, assim,
A história do carro que desabou na Tijuca, né? Também outro caso desses, que até uma... o Mauro Quintas falando uma coisa engraçadíssima, né? A gente mexeu com voodoo em Nova Orleans, a gente achou que não ia chegar, era muito longe e tal. Só que o voodoo achou um voo direto, Rio, New Orleans, e desembarcou no dia do desfile e deu no que deu. A gente conta a história do cachorro, né, do dono da viradouro, do carro que pegou fogo de cachorro. O cachorro pode pedir música no livro, né? Ele pois aparece várias vezes. O Husky Siberiano da Viradouro. São três histórias que ele parece, fora a brincadeira que eu faço no capítulo sobre o Leandro, né, que também é desse capítulo. Das obrigações que o Leandro fez no ano da Betânia, né? Da Betânia. Isso que ele não queria fazer no início, não acabou fazendo, porque, como diz o título do capítulo, Husky Siberiano, aqui não! O outro capítulo são histórias de avenida. Ali da curva, apurações, né? Aquela famosa curva, né? Famosa curva. Só acontecem ali. Tem também, assim, histórias de apuração. A gente conta em detalhes a história do acesso de 2003, né, com base nos depoimentos do André, do Bocão e do João Pedro Figueira, que era secretário de governo do César Maia, que ele afirma categoricamente que o depoimento, que a história que ele era a Vila Isabel não tem nem o que falar. Ele afirma categoricamente que o história foi armado, que a prefeitura interveio no júri no ano seguinte. A gente conta outras histórias de desfiles, né? A gente aqui tem um outro perfil, a gente tem um ou dois perfis, um deles é o do falecido presidente Kojak, do Jacarezinho, mas são histórias de desfile nesse capítulo. A gente faz um capítulo de transição com algumas frases do canal, né, que a gente selecionou. E o último capítulo é um mini livro de memórias. São algumas histórias que eu vivi, seja como dirigente, seja como espectador, seja como, entre aspas, esse capítulo, inclusive, está no blog escrito, como degustação. Compositor, né, também. Como compositor, digamos assim, né? Eu sou o terceiro maior vencedor da Academia de Desse escrito uma linha. Eu conto isso. Esse capítulo, quem se interessar pelo livro, tem no pedromigão.com.br. Quem quiser uma prova do livro, né? Na prova, está ali. Depois eu vou publicar no blog 4 capítulos que não entraram na edição final. Eu vou publicar. Lógico, com uma edição diferente, que não vai passar por todo o processo de edição que o livro passou. Eu vou pedir para o Fed editar, mas é um pouco diferente, lógico. É um texto mais bruto. E eu conto eu fecho, que é assim, um capítulo mais, para mim, mais emocionante, com uma homenagem ao meu pai, que foi meu grande incentivador, um dos meus dois grandes incentivadores no Carnaval, que faleceu vai fazer 5 anos. Então é o último capítulo do livro. Mas assim, ele é dividido mais ou menos dessa forma. Pré-carnaval, ou seja, de quadros e barracões, disputas de samba, a magia da curva, eu não creio em Brujas, a ordem está invertida. Mas está invertida, né? Mas eu não creio em Brujas primeiro, e com as minhas histórias, né, eu conto algumas histórias, como, por exemplo, eu quase saí na porrada no Chile do Império Serrano desse de Caxambu, no meio do desfile, entre outros. Então, assim, que ele está dividido. E tem algumas histórias que não se encaixam muito em um deles, mas a gente foi conseguindo colocar, né, o perfil do Kojak, a própria história da apuração de 2003, a gente foi encaixando de uma maneira que fosse mais adequada. Sim, sim. Nos capítulos que não são das minhas memórias, tem 3 ou 4 capítulos onde tem minha versão dos fatos, porque eu também participei de algum jeito, né? Eu me lembro assim de cabeça, é o capítulo sobre a chuva de latinhas na Imperatriz de 2002, porque eu estava no setor, eu vi. O capítulo sobre o moderação Pelô, o do presidente ladrão no Boi da Ilha, eu também ali, e tem mais um ou dois, que eu também dou a minha versão dos fatos. Eu acho que os textos têm essa qualidade de mesclar muito o seu olhar, né, a sua visão, com as histórias que você colheu, né? Então você está sempre trazendo alguns relatos, algumas histórias você tenta tirar as coisas a limpo, então você junta mais de um relato sobre aquela mesma história para a gente ter uma visão grande e angular da coisa também, né? Sim. E aqui e ali eu vou fazendo minhas ironias, meus deboches, né, faço minhas brincadeiras, assim, aqui e ali a gente até para deixar o texto mais leve. A minha ideia desde o início é um texto de crônica, um texto leve, textos não muito longos, com exceção de capítulos de moderação Pelô. 4, 5 páginas, todos assim, eu acho. Eu acho que tem o último capítulo das minhas histórias, os capítulos são um pouco mais longos, todos eles, mas assim, nos mesmo do canal, tem no São Pelô, ele exige que seja um pouco mais longo, porque há várias versões, inclusive a minha,
Tem a do Uhum. próprio da Marielle, assim, tem algumas, mas são poucas, assim, capítulos curtos, crônicas curtas, que você leria no jornal de domingo, né? Para quem é mais antigo, né? Uhum. Hoje você não lê jornal, mas para quem é mais antigo como eu, quando você lia jornal, assim, são crônicas de jornal. Eu acho que a ideia original sempre foi essa. Sim, sim. Só antes da gente se encaminhar para o final, amigão, vamos responder a pergunta do Carlos aqui. Estou tentando achar. Ah, mas achei. Ele pergunta qual foi a história mais cabeluda que está no livro, né? E que você tenha pensado, isso aconteceu mesmo? Isso te surpreendeu dessa maneira, assim? Olha, é uma boa pergunta. É uma, assim, assim, eu nunca tinha parado Uhum. para pensar nisso. Qual é a história que você Mas tem olha? muitas histórias surpreendentes, Tem, né? tem. Tem. Talvez, assim, a história mais surpreendente para mim foi a revelação de que o Alexandre Losada é um homem de esquerda. Para mim, seja uma surpresa das histórias que estão no livro, né? Eu até conto no livro a circunstância, porque a gente falou sobre mocidade, um enredo que eu pessoalmente me senti ofendido, porque eu trabalhava no Santa Petrobras à época, eles colocaram a gente, que era operacional, como ladrão na comissão de frente. E aí ele começou a falar, não, esse enredo não é meu, eu fui contra, eu não sou 17, eu sou de esquerda. Depois ele contou a história dele na Vila, no ano do Chaves, né, que ele até recebeu recadinhos ameaçadores dos Estados Unidos. Então, talvez, assim, talvez seja uma surpresa dos capítulos do livro para mim, assim, olhando assim de... Logo que se eu pegar e reler os capítulos do livro, talvez eu ache uma outra que tenha me surpreendido mais. Mas, assim, de cabeça, assim, é essa. E tem uma outra também, que eu acho que que eu já citei aqui, que é a do Voodoo de Nova Orleans, no carro que desabou na Tijuca, né? Quer dizer, o Uhum. carro que desabou, para quem não sabe, o carro que desabou na Tijuca tinha uma representação de uma loja de voodoo e tinha a representação da papisa do voodoo. Me foge agora o nome, não sei o que lavou, me foge agora o primeiro nome. Tô falando de memória. E não fizeram trabalho espiritual, não fizeram porra nenhuma em português, claro, e deu no que deu no dia do desfile, a bomba estourou na avenida, né? Então, para mim, talvez sejam os dois mais surpreendentes, talvez, episódios assim, que me chamam mais atenção no livro. Do último episódio, eu acho que a história mais inacreditável, você olhando hoje, quase 20 anos depois, como eu parei na bateria da Portela. Uma história que, assim, ainda mais quem for de bateria e olhar o livro, assim, vai tomar um susto, Uhum. porque foi uma loucura. Eu escrevi esse capítulo, assim, e até as datas estão um pouco imprecisas, porque tem quase, foi 2003 para 2004, quase 20 anos. É, eu preparando para o casamento, né? Porque o meu primeiro casamento foi em 2004, logo após o carnaval, né? Me deu duas filhas, né? Eu olhando hoje, eu conto isso no livro. Eu subi no palanque da bateria e fiz a inscrição para tocar o chocalho. Eu nunca tinha tocado chocalho na vida. E detalhe, eu tenho a coordenação motora de um turista americano no setor Uhum. 9 depois de 2 garrafas de uísque. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, eu conto no livro, deu tudo certo. Mas talvez das minhas histórias seja mais inacreditável. Sem dúvida alguma, como eu parei na bateria. Léo, perguntaram sobre mídia digital aqui. Eu vi que alguém perguntou. A gente está cuidando, na verdade, isso é um processo maior que o Carnavalize está passando, né? De a gente conseguir disponibilizar os livros nas plataformas digitais. A gente está trabalhando para que até o final do ano os nossos livros cheguem, e aí vão chegar todos, o do Migão também, o do Bora, o do João Gustavo, enfim, o meu também. O Sol 60 está todo disponível online, né? Mas os outros livros também, né? Acho que o destaque, né, para te pensar, para eu falar em nome do selo também, assim, o destaque de ter o livro do Migão é um livro que foge muito ao nosso padrão de publicações até aqui, né? Então, a grosso modo, os livros do selo Carnavalize eram quase todos pesquisas acadêmicas, né? A gente começou nessa pegada, publicamos teses, dissertações, a minha própria dissertação de mestrado, né? E aí a gente fez o nosso catálogo do Sal 60. O primeiro livro que não veio desse lugar foi o Giro Ancestral, das meninas da Bia e da Juliana aqui, né? Da parte da nossa equipe. Era uma série de livros, de textos lá no nosso site sobre a história dos casais de Mestre e Porta-Bandeira que a gente transformou em livro, né? E aí, não vindo da nossa própria equipe, não vindo de um lugar acadêmico, agora a gente tem o livro do Migão, que conta a história, né, do carnaval, tem essa pegada que uma, uma estrutura principal do selo, e do carnavalismo como um todo, de resgatar as histórias, de contar
trazer personagens, a gente fez bastante isso no South Center, né? Trazer personagens do carnaval, e o Migão traz o olhar dele, esse olhar mais leve, esse olhar mais debochado mesmo, de histórias muito leves, assim. Claro que vão surgir muitas reflexões dessas histórias que o Migão conta, Lógico. mas partem desse lugar mais cotidiano, assim. Migão, obrigado. Queria que você deixasse um recado final. Antes de você falar, vou só passar algumas informações que a gente vai repetir, mas aproveitando o público que está aqui. Amanhã tem a live do Migão, lá no canal dele, maior, mais longa. Aqui, 8 horas da noite. Um bate-papo mais rápido só para a gente apresentar o livro do Migão. Dizer que a pré-venda vai até essa semana ainda, então você consegue garantir com o frete grátis e autografado, né? Todos os exemplares da pré-venda vão autografado com o marcador e o frete grátis. E na semana que vem, vou dar a nova aí, dia 26, no Baródromo, a gente vai lançar o livro presencialmente lá, o Migão vai estar lá autografando. Se você comprou na pré-venda, você vai poder retirar lá no dia, então não fique tranquilo quanto a isso. E o Migão vai estar lá, eu vou estar lá, todo o pessoal do Carnavalesco, para a gente bater um 19 horas. Parte das 19, exatamente. Eu vou até estar lá um pouquinho antes, mas 19 horas. Assim, o que eu sempre falo, inscrevam-se no canal do Blog Ouro de Tolo. Amanhã, 20 horas, vai ser um pouco diferente. Teremos um apresentador, o Fred Sabino, que é meu braço direito no canal. Teremos o Antan pelo Carnavalize como editor. Teremos a Skel como representante das pessoas que fazem o samba, o mundo do samba. Teremos o João Ricardo e o André Mota. E teremos da equipe do canal o Rafael Rafik. Vai ser uma entrevista um pouco mais ampla do que somente sobre o livro. A gente vai falar um pouco também, um pouco de visões de carnaval. A ideia é falar um pouco de visões de carnaval também. Até porque as pessoas do canal conhecem pouco a minha maneira de pensar sobre carnaval. Então, nós vamos falar um pouco também de visões de carnaval, um pouco de outras histórias do canal. É uma coisa um pouco mais solta, até porque a ideia é que dure de 1h30 a 2 horas, que é o nosso padrão recente. Então, amanhã, 20 horas. Essa live vai para lá também, eu pretendo colocar lá entre hoje e amanhã. Também vou salvar, vou colocar lá. E eu espero todos vocês comprem o livro, curtam, compartilhem. Espero todos vocês quinta-feira que vem, 19 horas no Baródromo. É isso, gente. Obrigado a quem ficou aqui nesse bate-papo. Vai ficar registrado. O Migão apresentou um pouco do livro. Amanhã a gente vai bater um papo com mais calma lá. E é isso, o livro está à venda na nossa lojinha. Aproveitem para faturar ainda ele com frete grátis e vai autografado. E a gente espera vocês lá no Baródromo. Hoje até amanhã a gente vai começar a divulgar com mais calma também um lançamento. Aqui foi uma live para a gente fechar essa pré-venda, né, ao longo dessa semana e já anunciar que semana que vem vai ter o lançamento presencial. E o livro vai seguir à venda depois do Carnaval também, lá no nosso site. É só acessar e conhecer os outros livros do nosso selo. Migão, obrigado pelo confianço o seu livro ao nosso selo. A gente tratou tudo com muito carinho. E agora vamos lançar, que o filho demorou, mas nasceu finalmente. Nasceu. Um pouco culpa minha também, porque esse ano eu tive um ano muito atribulado, acabou que demorou um pouco para devolver ele editado. Ele já saiu realmente antes. Mas, assim, eu já peço até desculpas, porque pode ter uma outra coisa. Como eu terminei de escrever em novembro, já está desatualizado. Tem uma parte muito pessoal dele que está desatualizada também. Já sei que está desatualizada, mas... Então, assim, já peço desculpas que, como eu escrevi antes dos desfiles, por exemplo, tá uma historinha para a gente fechar. No capítulo, tem um capítulo que eu falo que o Lucas Pinto é o único carnavalesco campeão pela Grande Rio na história. Já não é mais. Já não é mais. Eu faço ressalva no momento que eu escrevo, né? Uhum. Mas, assim, ele se orgulhava disso na época. Então, uma historinha para a gente fechar. Grande abraço a todos e até amanhã lá no Ouro de Tolo, no YouTube. Blog Ouro de Tolo. Perfeito. Até lá, amigão. Prazer. Até lá, grande abraço. Abraço a todo mundo que ficou até aqui. Tchau, tchau.